Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos chegando para mais uma live. Esta live falando sobre renovando a nossa aliança com Deus, certo, irmãos? E você já comece a compartilhar esta live, tá certo? Para que possamos ter um alcance abençoado de pessoas, tá bom? Nós vamos, nesta live, tratar um assunto muito relevante, muito importante, e também nós vamos estar ligando o jejum do sexto dia do jejum, nessa campanha abençoada dos 40 dias de jejum, tá bom? Vai compartilhando aí esta live para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Tá bom, queridos? Eu quero trazer algumas explicações sobre o jejum. Há muitas pessoas com muitas dúvidas, né, com relação ao jejum, e nós vamos estar aqui falando sobre isso, e também como a nossa aliança com Deus nessa campanha de jejum. Eu sei que muitos irmãos estão passando muitas dificuldades para jejuar, mas é importante nós estarmos firmes, tá certo? Nesse jejum, vamos fazer os 40 dias até o dia 9 de setembro, porque eu tenho certeza que Deus há de realizar coisas grandes. Até porque estamos passando por momentos difíceis, não é verdade? Na realidade, irmãos, o mundo moderno, ele nunca passou por esse momento que ele está passando. E a igreja também, a igreja atual, a igreja moderna, nunca passou por esses momentos, né, de dificuldades, de pandemias, de vírus e tal. Agora, são momentos que Deus está tratando o nosso caráter, certo? Como vamos lidar com a ansiedade nessa crise? Como vamos lidar com as questões financeiras nessa crise, né? Então é momento de nós confiarmos em Deus de uma forma verdadeira. E é o momento também de nós nos adaptarmos diante desse novo mundo, né? Desta situação pós-pandemia. Agora eu queria fazer uma pergunta importante para você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo. Será que você vai sair melhor desta pandemia? Você tem aprendido alguma coisa com Deus na sua vida com relação a essa pandemia? Eu acho que esse coronavírus, essa crise, também tem nos ensinado algumas coisas importantes. Eu acredito que debaixo dessa crise, Deus está tratando conosco, tratando com a igreja, tratando com muitas pessoas, né? Eu estava analisando, irmãos, que essa pandemia nos ensinou os pais a não educar os seus filhos ao consumismo. Interessante que nessa pandemia os pais deram aos seus filhos aquilo que o dinheiro não compra, não é verdade? Companhia dos pais, né? Essa companhia dos pais em casa, nessa quarentena, fez com que os filhos se sentissem seguros diante do medo desse vírus, né? Dessa pandemia. E eles se sentiram ao lado dos pais no momento de crise. Então isso foi muito importante. Eu acredito que Deus restaurou ali harmonias e relacionamentos entre pais e filhos também, não é verdade? Eu também vejo que essa pandemia nos ensinou
a, a nós pararmos de cultuar celebridades, não é verdade? Eu acredito que a pandemia nos ensinou isso, né? A nós não cultuarmos celebridades. Eu acho que é uma estupidez intelectual. Nós percebemos que essas celebridades também têm medo, ficaram trancados em casas, sumiram, não é verdade? E nós começamos a valorizar aquelas pessoas que estão perto de nós. Começamos a valorizar principalmente a família, né? A cozinhar junto com a família, aprendermos a nos alimentarmos de uma forma saudável. Eu acredito que tem pessoas que estão aprendendo muito pós-pandemia e vão se tornar pessoas melhores, né? Eu fico muito triste em saber que tem pessoas que não estão absorvendo lições para o seu crescimento espiritual nessa pandemia. Eu vejo que essa pandemia nos ensinou como os amigos fazem falta. Temos que aprender como Jesus, não é verdade? Aprender com o Senhor Jesus, que ao ser traído por Judas, a Bíblia diz que Jesus o chamou de amigo. Quando Jesus foi traído por Judas, Jesus o chamou de amigo, preste atenção. Não é que Jesus tinha medo de ser traído. Não, Jesus não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Jesus tinha medo de perder um amigo. Então, esse vírus, irmãos, essa pandemia, fez nós mandarmos mensagens aos nossos amigos, mandar receitas, não é verdade? A dizer se cuida, se previna, porque nós não queríamos perder os nossos amigos para o coronavírus. Então, as amizades se fortaleceram também, os cuidados, né? Então, essa pandemia nos ensinou a deixar diferenças de lado, a reconhecer que, independente da classe social, todos nós somos iguais, somos seres humanos e que precisamos da misericórdia de Deus, né? Então, nós aprendemos a amar mais e julgar menos. Eu senti que as redes sociais, o Facebook ficou despoluída de críticas, porque antes da pandemia, as redes sociais, principalmente no meio cristão, não foi fácil, irmãos. Foi necessário um vírus para acabar com as indiretas no Facebook. Você já notou? Nas redes sociais, pessoas dando indiretas, pessoas se vitimizando, pessoas se fazendo de vítima, né? Pessoas com aquela paranoia, aquela síndrome de perseguição, e sempre se colocando de vítimas, estão me perseguindo, e atacando, e dando indiretas, outros falando mal de uma igreja, falando mal de outras. Ora, era realmente um absurdo as redes sociais. E nessa pandemia, eu percebi que essa poluição de pessoas usando o Facebook para mostrar as suas, digamos assim, as suas infelicidades, as suas frustrações, né, suas vinganças, né, pessoas que estavam usando as redes sociais para desabafar. Nessa pandemia foi despoluída, né, essa poluição moral caiu por terra e as pessoas começaram a se preocupar mais, pararam de falar mal dos outros, pararam de se vitimizar, pararam de dar indiretas, não é verdade? E começaram a respeitar uns aos outros, se preocupar com a volta de Jesus, perceber que somos irmãos, não é verdade? Você percebeu isso também? Então, só que o que me preocupa, irmãos, é que gradativamente nós voltando à normalidade,
gradativamente nós voltando, não como era antes, né? Porque o mundo nunca será mais como era antes, não é verdade? A igreja nunca mais será a mesma, mas eu percebo que gradativamente nós voltando à normalidade. O que me assusta é pessoas voltarem novamente a começar a colocar indiretas, né? Porque houve muito perdão, houve muita restauração nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, houve restaurações entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos de igreja, entre pastores. Houve muita, é, muita comoção, né? Mas, de repente, eu sinto que estamos gradativamente voltando ao normal, as coisas estão normalizando e as pessoas voltam às velhas práticas. E começam novamente a brigar nas redes sociais, a dar indireta, a se vitimizar, entendeu? A mostrar que não amadureceram nessa pandemia, não cresceram e voltaram a ser aqueles crentes mimados, né? Aqueles crentes politicamente corretos, não é verdade? E que se preocupam muito com o seu eu, que estão falando mal de mim, que querem me derrubar, aquele mimimi, aquela imaturidade está voltando novamente. Isso me preocupa. Será que nós não estamos aprendendo nada nessa pandemia, irmãos? Será que nós não vamos sair melhor desta pós-pandemia? Será que nós não vamos crescer, saber perdoar de verdade, não no momento do medo, no momento que nós achávamos que o mundo ia acabar, que Jesus viria esse ano, e aí começamos a fazer concerto, a perdoar a ajudar outros, a voltar a conversar com pessoas que nós não conversávamos, e de repente você percebeu que não é o fim do mundo, e você voltou a ser aquela mesma pessoa, com aquele espírito de crítica, de murmuração, de vitimização. Queridos, eu estou torcendo para que para que nós venhamos a aprender com essa pandemia a absorvermos algumas lições para o nosso crescimento espiritual. Não voltarmos a ser hipócritas, não voltarmos a mostrar que era apenas uma aparência, um medo superficial do inferno e da morte, do fim do mundo, e mostrarmos superficialmente uma misericórdia passageira. Não, irmãos, que nós verdadeiramente venhamos a mudar nessa pandemia. Que este ano, que nós venhamos a aprender algumas lições relevantes e importantes, tá? E que vamos terminar essa pandemia mudados, crescidos, amadurecidos, renovados, para que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus. Nesse jejum que estamos fazendo, que daqui a pouco nós vamos orar para ligar já o 6º dia do jejum dos 40 dias, estamos jejuando pela nossa nação, estamos jejuando para o fim dessa pandemia, estamos jejuando em favor da ciência, da medicina, para que Deus dê uma diretriz, uma luz, não é verdade? Estamos orando e jejuando pela Igreja do Brasil, mas Deus está tratando conosco, né? Pessoalmente, tratando o nosso caráter, né? Derrubando o nosso eu, a nossa soberba, né? Derrubando indiferenças, para que nós possamos realmente nos unir, nos respeitar, saber perdoar no momento de crise, né? E que não venhamos a voltar a sermos aquilo que nós éramos, crentes mimados, que só sabíamos criticar. Será que nós não crescemos?
Será que nós não absorvemos lições nessa pandemia, queridos? Será que vamos sair melhor dessa pandemia? Eu acho que Deus, Ele quer que nós venhamos a crescer, porque todo tipo de luta, todo tipo de provação é para o nosso crescimento espiritual. Tá certo? Deus espera que você tenha aprendido alguma coisa neste ano, nessas quarentenas, que a sua família tenha aprendido alguma coisa, que você tenha aprendido a sentir, a mudar os seus valores, a perceber que o materialismo, que o dinheiro, nesses períodos de pandemia, perdeu o valor, não é verdade? Que a roupa nova, o carro novo não fez tanta importância, né, nessa pandemia, que o mais importante é os amigos, que o mais importante é a família. Você está me entendendo? Será que você aprendeu exatamente algumas lições nessa pandemia? Para nós sairmos dessa pandemia diferente, mais maduros, mais crescidos, mais espirituais, mais perdoador, mais paciente, não é verdade? Mais família. Vamos pedir a Deus para sair melhor dessa pandemia, tá bom? Que venhamos aprender com esse vírus alguns valores que foram se perdendo, né? No meio da caminhada nós perdemos alguns valores, né? Nós diante dos problemas, começamos a ter dificuldades em perdoar, em ter paciência, mas que possamos a tornarmos pessoas melhores. Eu acho que triste é o homem e a mulher que, pós-pandemia, volta a ser aquela mesma pessoa. Crítica, se vitimizando, caluniando, não é verdade? Porque eu digo uma coisa para você, hein? Nesse período de quarentena, alguns meses, né, foi despoluído o Facebook desse tipo de indiretas, todo mundo se unindo, todo mundo aguardando a volta de Jesus, todo mundo fazendo alianças com o Senhor, não é verdade? E que nós possamos permanecer assim, permanecer nesse aquebrantamento e nessa vigilância com relação à volta de Cristo. Tá bom? Que você continue perdoando e pare de usar as redes se vitimizando, dando indireta, essas coisas que só poluem e mostram a imaturidade e a meninice de muitas pessoas. Não é verdade? Eu penso o seguinte, irmãos, que é momento de nós fazermos uma aliança com Deus, renovarmos as nossas alianças com o Senhor, preocuparmos conosco mesmo, com a nossa vida espiritual, não nos preocuparmos com a vida dos outros, não é verdade? Mas preocuparmos com a nossa vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual diante do Senhor? Então essa campanha, esse jejum, é para nós fazermos um autoexame, né? Analisarmos onde erramos, perdemos tantas pessoas, né? A igreja perdeu tantos pastores nessa pandemia, né? Quantas pessoas partiram, as pessoas idosas, não é verdade? Né? Eu aprendi nessa pandemia, irmãos, que os nossos idosos, eles são muito frágeis diante desse vírus, né? Eu percebi que as pessoas idosas merecem mais cuidados, né? Eles que nos deram vida. São os idosos que nos ensinaram muito. Né? Muitas pessoas são novas, mas os idosos têm a maturidade. E eu percebi que muitos pais, que muitos avós, que muitos tios estão indo embora com o coronavírus. Eles são muito frágeis diante desse coronavírus, né? A maioria dos idosos que morreram no mundo todo foram idosos que estavam no asilo.
Muitos idosos em asilos morreram do coronavírus. Veja como eles são frágeis. Nós temos que cuidar também dos idosos, né? E essa pandemia nos ensinou que temos que ter um carinho mais especial com aqueles que nos deram vida, que nos ensinaram, né? Muito. Então vamos cuidar dos idosos, irmãos. Tá bom, meus amados? Então vamos voltar melhor dessa pandemia, dessa pós-pandemia. Eu acredito que tudo isso vai passar, foi uma lição, foi um preparo, foi um sinal de Deus para as nossas vidas, né? Mas que possamos nos tornar pessoas melhores, mais aquebrantadas, mais humanas, tá bom? E que possamos pensar nas pessoas, ajudar as pessoas que estão sofrendo. Tá bom, queridos? E nós estamos aí, hoje é o 5º dia do jejum. Nós vamos agora ligar o 6º dia, tá bom? Vamos já orar com vocês, ligando para entrarmos no 6º dia de jejum, orar pela nossa nação, para Deus proteger a nossa nação, orar pela nossa família, orar pela igreja, orar para um avivamento espiritual, orar pelas questões políticas, né, para que Deus dê direção às autoridades, né, de sabedoria, que toda a corrupção caia por terra, que todos os interesses escusos, financeiros, né, caiam por terra e que as autoridades encontrem verdadeiramente, puramente, a solução para isso. Nós que somos cristãos sabemos que a solução está em Deus, né? Se nós nos humilharmos ao Senhor, de Deus vem todas as respostas. A palavra de Deus diz assim, ó, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Então, nosso socorro vem de Deus, por isso estamos fazendo esse ato profético, essa campanha de jejum e oração. Tá bom? Vou falar novamente sobre o jejum. Muitas pessoas estão fazendo vários tipos de jejum nesses 40 dias de jejum, nessa quarentena de jejum e oração. Muitos estão fazendo jejum total. O que é jejum total? Você ora antes de dormir, liga o seu jejum. Dormir não quebra jejum, o que quebra jejum é alimento, tá? Então você, antes de dormir, liga o seu jejum. E se você fazer um jejum total, sem comida e sem bebida, então você determina até um horário. Eu vou jejuar até meio-dia, até 1h da tarde, até as 2h, e não vou comer absolutamente nada. Vou sacrificar a minha carne, vou consagrar o meu corpo a Deus até esse horário. E ali você vai jejuando até aquele determinado horário pela qual você apresentou a Deus, tá bom? É assim. Aí você não pode comer nem beber, porque o seu jejum é total, tá? Aí quando chegar aquele horário, você ora, você pede a Deus, né, a bênção, entrega e se alimenta, mas cuidado com a alimentação. Há muitas pessoas que têm problemas de estômago, há muitas pessoas que sentem dores de cabeça, sentem mal-estar no jejum, porque elas entregam o jejum com alimentos que prejudicam o jejum, né? Por exemplo, refrigerante, muito doce, pão, açúcar, carnes vermelhas. Então, são alimentos, frituras, são alimentos que intoxicam as pessoas. E quando as pessoas vão jejuar, elas sentem muitas dores de cabeça. Existe o jejum normal também, que é o jejum com água. É a mesma coisa, você liga o jejum antes de dormir, fale com Deus, ore, apresente ao Senhor, né, a nação, a igreja, a sua família, os seus projetos, e faz esse jejum até um determinado horário durante o dia. Só que até aquele horário você pode beber água. Você pode beber bastante água, e é importante você beber. Independente do tipo de jejum, a água é necessária, você tem que tomar muita água. Sabe por que você sente dores? Dores de cabeça, dores de estômago, porque você está muito intoxicado. São as toxinas que estão saindo no jejum. O jejum limpa o nosso corpo das toxinas. Deu para entender? São metais pesados, né? São bactérias ruins, e são muitas toxinas que entraram no nosso corpo pela má alimentação.
Tá? Então, o jejum limpa. Então, é por isso que nos primeiros dias você sente essas dores. Mas depois do quarto, quinto dia, essas dores de cabeça, esse mal-estar desaparece. É só nos primeiros dias, tá bom? Porque você está também passando por um processo de limpeza. O jejum, ele limpa o nosso corpo. Só que é importante você evitar certos alimentos nesse período de jejum, que são refrigerantes, tá bom? Que são carnes vermelhas, café também, é bom você evitar, tá? E você investir mais em comidas naturais, comidas vivas, comidas verdadeiras, que são frutas, que são verduras, legumes, beber muita água, tá? Invista nessas alimentações, em bastante líquido, suco verde, aprenda, entra na internet, no Google ou no YouTube, como fazer suco verde. Ali tem muitas pessoas ensinando a fazer o suco verde, que é um suco extraordinário para o jejum e para a sua limpeza também, para tirar toxinas. O suco verde é extraordinário. O limão, água com limão é importante, vai até aumentar a tua imunidade, né, diante de tantos vírus que estão aí. Esse tipo de alimentação não vai te prejudicar, vai aumentar a tua imunidade. Tem pessoas que acham que vão jejuar, é perigoso, porque por causa do vírus vai cair a imunidade. Muito pelo contrário, um jejum feito com sabedoria, irmãos, aumenta a tua imunidade quando você entrega o jejum com a alimentação certa e bebe muita água. Deu para entender? Então, você vai limpar o seu corpo, tirar toda a sujeira, toda a toxina, se você souber se alimentar, tá bom? Tá certo? Então tem o jejum total, tem o jejum normal, que você bebe água até o horário que você estabeleceu, depois você come, né, a sua alimentação, e tem o jejum parcial, que o jejum parcial é aos 40 dias, é um jejum mais desafiador, é aos 40 dias que você só vai beber água, sucos, frutas e legumes, tá? E, então esse é o jejum parcial, é o jejum desafiador dos 40 dias. Mas você deve escolher o jejum conforme você tem condições, que você tem capacidade, até o horário que você tem. Há muitas pessoas que jejuar até meio-dia é um grande sacrifício, né? Por conta da sua idade, por conta da sua situação, né? Enfim. Agora tem pessoas que são mais novas, que podem estender o jejum, porque jejuar até meio-dia não é sacrifício para essas pessoas mais saudáveis, mais novas. Então elas devem fazer um sacrifício maior, estender o horário do jejum para realmente mostrar a Deus que você está fazendo um sacrifício. Você está entendendo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá bom? Então vamos jejuar. Não se preocupe com esses efeitos colaterais de dores de cabeça. Missionário, quando eu comecei a jejuar, começou a dor de cabeça, dor de estômago. Isso revela que você está intoxicado, você tem muita toxina, você tem comido muitas alimentações sintéticas, muita coisa que poluiu os seus rins, o seu fígado, e o jejum com bastante líquido, esse jejum normal é muito importante. Eu sempre aconselho as pessoas a fazer o jejum normal. O que é o jejum normal? É o jejum com água. Você bebe água até aquele horário. Por exemplo, eu vou jejuar até às 3 da tarde. Então você, quando vai dormir, você fala com Deus, ora, apresenta ao Senhor e liga o jejum. O que é ligado aqui na terra, Deus liga no céu. Você acorda, vai para o teu trabalho em espírito de oração, sempre em espírito de oração, falando com Deus, entendeu? Quando você tem uma oportunidade, fale com o Senhor, ore, tá bom? Faz os teus afazeres na sua casa, mas sempre ligado com o Senhor, entendeu? Ouvindo, se você puder ouvir hinos de louvores a Deus, ouvir mensagens da palavra do Senhor, encher a sua alma, né, das coisas divinas, tá? E vai até às 3 da tarde. E bebe bastante água durante. Bebe bastante água. Quanto mais água, de 2 a 3, 4 litros por dia. Bebe bastante. Aí quando chega às 3 da tarde, aí você entrega o jejum para se alimentar. Mas você tem que tomar cuidado que tipo de alimento você vai comer para quebrar o seu jejum. Não vai comer feijoada, comida forte, porque daí você vai intoxicar novamente.
aí você vai ter problemas, entendeu? Você tem que comer comidas leves, sopas, carne, o ovo é bom, carnes brancas, comidas mais leves, você está entendendo? Você sabia que a batata inglesa ela é puro açúcar? Você sabia disso? Tem pessoas que não sabem que a maionese dessa batata inglesa ela aumenta a sua glicose tremendamente no seu corpo. Tá? Então você tem que diminuir isso também. No jejum é bom você evitar que o índice de glicose cresça. Então, por isso que tem que abandonar coisas muito açucaradas nesse período de jejum. Tá certo? Você entendeu? Então evite aumentar a sua glicose, evite coisas doces. Frutas não tem problema, você pode comer frutas ao entregar o jejum, né? A maçã é fundamental no jejum, a maçã é muito importante, tá? No jejum, e assim por diante, tá bom? Mas faça o jejum com graça, faça o jejum com sabedoria, ore nas oportunidades que você tem para orar, em casa ou no local de trabalho que você pode orar, ore, fale com o Senhor constantemente, né? Bombardeie o céu com seus pedidos, com as orações, com as suas intercessões, ore, interceda pela sua vida, interceda pelo seu filho, interceda pela igreja, interceda pelo missionário, interceda pelas vidas, interceda pela nação, busque ao Senhor e Deus vai te dar vitória. Vamos entrar nessa batalha espiritual, vamos pedir a Deus que Deus repreenda toda essa pandemia, que Deus transforme, salve almas, né? Traga os desviados de volta, enfim, que Deus realmente venha fazer a sua vontade, como nos ensina a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Vamos ligar o jejum, irmãos? Vamos ligar então? Dobre o teu joelho. Vamos ligar o jejum já para entrarmos no 6º dia, nessa quinta-feira. Vamos orar? Oremos em nome do Senhor Jesus. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos ligando o 6º dia do jejum, meu Deus, para acordarmos já nesta quinta-feira em jejum, em consagração, meu Pai. Unge a nossa cabeça com a unção do Teu Espírito, meu Deus, e nos dá força. Dai força ao nosso corpo físico. Aumente a nossa fé para continuarmos em oração, em jejum, meu Pai. Limpa o nosso corpo de toda a toxina, de toda a bactéria, de todos os vírus, meu Deus. Pai querido, nos dá graça nessa campanha de jejum. Ah, Senhor, abençoe a nossa nação, protege a nossa nação de todo mal. Meu Deus, dá sabedoria aos nossos governantes. Pai querido, abençoa a igreja evangélica brasileira, dai sabedoria, dai graça, levanta esta igreja com mais força, pós-pandemia, Senhor. Ó Deus, nos dá força para nós praticarmos o perdão, praticarmos, meu Deus, o amor, a paciência, que nós possamos, pós-pandemia, se tornarmos pessoas melhores, mais educadas, mais perdoadoras, Pai. Tira do nosso coração todo egoísmo, tira do nosso coração, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Lava o nosso coração, limpa a nossa mente de toda imoralidade, de toda lascívia. Ó meu Deus, venha purificar o nosso corpo, a nossa alma e fortalecer o nosso espírito nessa campanha de jejum, meu Pai. Senhor, meu Deus, abençoe a Igreja Visão Missionária, os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos dirigentes, as nossas obreiras, os nossos jovens, os nossos membros, os nossos irmãos, os dizimistas, ó meu Pai, os nossos idosos, venha proteger, venha guardar. Pai querido, estende as tuas mãos agora, protege os nossos pastores, os diáconos, os presbíteros, meu Deus. Pai santo, Pai maravilhoso, venha realizar uma grande colheita de salvação
de transformação. Visita os hospitais, aqueles que estão entubados, que estão enfermos. Visita agora, Pai. Repreende o espírito de morte, aqueles que estão em isolamento. Visita agora, Pai. Vai dando sabedoria. Levanta a imunidade desta pessoa de uma forma poderosa, Senhor. Meu Deus, consagra a nossa alma, consagra, visita a nossa casa, a nossa família, Senhor. Venha abençoar os nossos filhos, venha abençoar os casamentos, venha abençoar, meu Deus, as crianças, venha derramar a tua proteção divina, a tua bênção. A tua palavra diz, Senhor, que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A bênção, ela provê, a bênção, ela preserva, a bênção, ela protege. Então venha nos proteger, venha preservar-nos, nos livrarmos de todo mal, Senhor. Venha, meu Deus, ó Pai, prover, suprir as necessidades. Quantas pessoas que estão sofrendo com depressão, que estão com ansiedade, Senhor Jesus, que estão sofrendo com questões financeiras, Pai, que foram vítimas, foram atingidas por essa pandemia, Senhor, e perder os seus empregos. Pai, entra com providência, abre portas, ó Deus vivo, estende as tuas mãos agora. Senhor, meu Deus, abençoai o teu povo, abençoai os teus filhos, abençoai a tua igreja, Pai, abençoai os irmãos que estão orando conosco, a toda essa multidão de cristãos que estão nesse jejum, nessa campanha, fortalece eles, concede os seus pedidos, venha responder o seu clamor, venha confirmar a vitória. Espírito Santo, nos dê sabedoria. Espírito Santo, nos dá uma unção profética. Espírito Santo, nos use em tuas mãos nesta hora final. Prepara a tua igreja para a tua volta, Senhor. Prepara a tua igreja, aumente a fé do teu povo. Pai Santo, Pai querido, fica conosco. Unge a nossa cabeça com a unção do teu Espírito Santo, para que possamos ligar mais uma vez, mais um dia de jejum, Senhor. O 6º dia, Pai. Dá-nos graças e força nessa campanha. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça a todos que estão me ouvindo, que estão me assistindo, aos irmãos da Rádio Tropical, venha abençoar os ouvintes da rádio, a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, alcança agora os teus filhos, meu Deus. Derrama a tua graça e a tua bênção. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos já na fé, já ligamos o jejum para o 6º dia, né? Para essa quinta-feira. Vamos estar firme e vamos pedir a Deus para Deus nos tornar pessoas melhores, tá certo? Sábado agora, vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Vamos dividir a Santa Ceia à tarde, no sábado à tarde, no sábado à noite, também domingo de manhã, para não haver aglomero, tá bom? Eu vou estar na parte da noite, neste sábado, 7h30 da noite, eu vou estar ali, neste sábado aqui na sede, fazendo a Santa Ceia presencial, tá bom? Presencial. Então, aguardamos toda a membresia, claro, com todo o protocolo, todo o cuidado. Vamos ter ali, evidentemente, o distanciamento, todos com máscara, né, com álcool gel, com todos os cuidados previstos pela Secretaria da Saúde. Eu acredito que a igreja orienta e cuida mais das pessoas na igreja do que elas mesmas em casa. Por isso que eu não vejo o porquê de fechar as igrejas nesse período de pandemia. Porque nós temos praticado os protocolos e orientado as pessoas. As pessoas têm se cuidado mais na igreja com os protocolos do álcool gel, das máscaras, do distanciamento, do que elas mesmas dentro de casa. Dentro de casa, elas
começa a correr risco. O vírus está na casa das pessoas, porque as pessoas se descuidam mais dentro de casa. Você já percebeu? Entendeu isso? Então, na igreja é uma benção. Vamos ter todos os cuidados previstos e vai ser uma benção, tá bom? Então, não esqueça, sábado, a Santa Ceia. E vamos continuar firme nessa campanha de jejum em nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe você, Deus te guarde, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o nosso país, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, Deus abençoe a igreja evangélica, Deus abençoe a visão missionária, os nossos pastores, que Deus dê amor, paciência, fé nesses momentos difíceis, né, que o mundo está passando. O mundo moderno nunca passou por esse momento. A igreja evangélica moderna nunca passou por essa experiência. Que possamos, com esse vírus, adquirir e absorver lições para o nosso crescimento espiritual e para o nosso amadurecimento. Tá bom? Deus te guarde. Não esqueça de orar pelo missionário Alexandre da Roça. Um abraço. Deus guarde a todos. Em nome de Jesus.